Professora, Sim. o restante que você está passando hoje já está lá no portal, o material para a gente acompanhar, ou é só o código mesmo? Não, já está, já postei, já tem alguns dias, né? Na semana, antes da aula da semana passada, eu já havia postado esse material, que é o último material de fichamento aí que eu mandei para vocês, tá? Ah, sim, não, esse eu tenho. Então, esse é o último material, né, que eu fiz a postagem, ele, né, está lá na parte, deixa eu abrir a matéria aqui de vocês, né, eu dividi por tópicos a matéria, né, então, eu juntei esse documento, que é o do fichamento, né, material para fichamento e auxílio da aula, né, na semana passada. Na semana retrasada, aliás, né? Que para mim não aparece a data da postagem, mas né, já Ele postei. tá no material do cumprimento definitivo de sentença. Obrigação de fazer e não fazer. Exatamente, porque o material ele é um só, né, que é a parte final, e eu não fiquei dividindo ele para justamente não gerar nenhuma confusão. Mas se vocês perceberem lá na plataforma EAD, eu coloquei na frente material de fichamento, que é para facilitar para vocês. Na verdade, são dois materiais, que é desde a parte de fraude contra credores até esse item 22 aqui, que trata aí da obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública. São dois materiais que eu postei até agora, tá bom? Então, são só esses para fazer o fichamento. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite, né, para quem às vezes chegou após. Hoje, então, nós vamos finalizar nossa matéria de cumprimento de sentença, tá? Nós vamos falar da prestação de alimentos e também contra o procedimento contra a Fazenda Pública, tá? Que tem aí, né, alguns detalhes interessantes. Como eu já havia adiantado na nossa aula passada, inclusive a aula ficou lá no portal, né, para quem talvez não tenha tido condições de assistir, mas eu comecei a falar um pouquinho na parte final sobre a prestação de alimentos, tá? O material, ele só fala basicamente dos artigos, porque aqui demanda mais a análise mesmo do código, tá? Então, a matéria, a doutrina, ela ajuda, mas aqui eu preferi focar no código com vocês, tá? Porque eu acho mais interessante a questão do procedimento. Então, eu já havia mencionado que essas situações estão envolvidas relação de sangue, matrimônio, desculpa, gente, hoje está tenso, só chover que eu começo. Então, união estável, ato ilícito. Então, quando menciona alimentos, é de uma maneira geral, tá? A gente não vamos pensar só em ação de alimentos para o menor, por exemplo. Então, aqui, esse procedimento, inclusive, ele é a base, vocês vão perceber que lá no Código de Processo Civil, mais à frente, no artigo, que é o 911, tá? Ele menciona o seguinte aí, na parte... Quer ver? A execução de alimentos, ele fala das 3 parcelas, Lá ele menciona que o parágrafo único do 911, ele destaca o seguinte: aplicam-se no que couber os parágrafos 2º a 7º do artigo 528. Então, o 528, a depender do rito escolhido lá na execução de título extrajudicial, é a base também, né, da petição inicial de execução de alimentos. Execução extrajudicial de alimentos. Então, quando a gente estuda essa regra do 528 e seguintes, ela serve de base, tá, gente? Até também para a demanda quando a ação é autônoma. Então, nós temos aqui, né, uma estrutura já montada de procedimento que é aplicado lá também na parte extrajudicial. Lembrando sempre que, né, tanto o cumprimento de sentença quanto a execução de títulos extrajudiciais são aplicados aí os procedimentos de forma subsidiária. Então, acaba que ocorre uma mistura aí de procedimentos. Então, voltando. Quando falamos de alimentos, é de um aspecto geral, né, pode ser situações de sangue, matrimônio, união estável, mas também situações que envolvam atos ilícitos aí praticados. A exemplo, por exemplo, de um acidente com morte,
e a pessoa é condenada a pagar pensão. Tá? Essa é uma verba alimentar, tá? Que ela pode ser, por óbvio, incluída aqui neste cumprimento de sentença. Tá? E aí eu coloquei uma observação para vocês no material, né, que fala aí dois procedimentos que nós temos dentro do mesmo tópico aqui, dentro do mesmo capítulo 4. Então, a parte, ela pode optar pelo cumprimento de sentença ou decisão interlocutória para a cobrança de alimentos pelo rito da prisão, que está basicamente no 528, ou ela pode optar pelo cumprimento de sentença ou decisão interlocutória para a cobrança dos alimentos pelo rito da expropriação. Fala no 530, mas né, a partir ali, né, do parágrafo 8º do 528 já há menção aí dessa opção. Então, a parte é ela quem vai fazer a escolha se o rito vai ser pela prisão ou pela expropriação. Tá? Então, por exemplo, lá no NPJ, nós recebemos muitos atendimentos, né, relacionados aí a questões, principalmente verba alimentar de menor. Tá? Às vezes fez um acordo em divórcio e aí tem um título executivo judicial, né, e que a pessoa que tem que pagar alimentos, o devedor, melhor dizendo, né, ele não cumpre com a sua obrigação. Então, né, quando faz a entrevista lá no NPJ, nós perguntamos, a opção vai ser pelo rito da prisão ou da expropriação? Essa opção é da parte, tá, gente? Não é do advogado. Tá? Eu não forço ninguém a falar assim, seria melhor pelo rito da prisão, porque a pessoa vai ficar presa, enfim. Eu tenho as minhas restrições em relação a essa situação, né, porque eu acho que quem está preso não vai pagar de qualquer forma, porque está preso, né, mas também tem muita gente que utiliza desse benefício para não cumprir com as suas obrigações e seus deveres aí. Então, é muito subjetivo e é muito complicado falar sobre isso. Mas, quando nós falamos do 528, e aqui eu acho interessante nós estabelecermos um parâmetro e uma comparação com o que nós já estudamos, principalmente com 523, que é a obrigação de pagar a quantia certa, tá? O CAPT do 528 ele tem algumas diferenciações que eu gosto de chamar a atenção de vocês. Tá? Olha o que diz o 528, então. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixa alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Vamos destrinchar esse dispositivo. Em que pese, né, a matéria falar cumprimento de sentença, vocês sabem que também aquelas decisões, né, interlocutórias proferidas no processo também poderão ser objeto de cumprimento de sentença. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente faz a ação de alimentos, aqui eu vou dar um exemplo de ação de alimentos, tá? Não de cumprimento de sentença que já veio de uma ação de divórcio, por exemplo, acumulado com alimentos. A ação principal é de alimentos. Quando a gente faz essa petição inicial, além dos requisitos do 319, por óbvio, nós colocamos um pedido de alimentos provisórios. Por quê? Este menor, vamos dar o exemplo do menor, esse alimentando, ele não pode aguardar até o final do processo para receber esses alimentos. Tá? Então, durante o trâmite desse processo, o juiz fixa de forma provisória esses alimentos. Normalmente, nós colocamos 30% do valor, né, que será arbitrado de definitivo. Esse definitivo, normalmente, que é a gente que pede para o juiz, mas isso pode ser alterado a depender da defesa da parte, tá? Mas vamos supor que a gente usa como parâmetro da petição inicial. Se eu coloco que eu quero 3 salários mínimos, eu pego 30% desse valor de 3 salários mínimos e peço como provisório, até vier a sentença julgando o procedente e determinando um valor que seja o correto. Então, durante esse prazo de discussão do processo, de instrução processual, essa pessoa, esse hipossuficiente, ele não pode aguardar, tá, até o fim do processo. E essa decisão, gente, ela é uma decisão interlocutória que ela é passível de cumprimento de sentença.
principalmente quando ela se torna definitiva ou quando a parte não fez o recurso, quando é o caso, tá? Ou deixou passar em autos o prazo recursal. Tá? Então, essa decisão, via de regra, ela se torna definitiva durante o curso do processo. E aí, esse menor, né, com extrema necessidade, por óbvio, ele pode, então, solicitar o cumprimento dessa parte da decisão, que é a decisão interlocutória, para que comece, então, os atos, seja de prisão, rito da prisão ou de expropriação. Então, não vamos pensar que só sentença transitada em julgado poderá ser objeto desse procedimento. Eu também tenho decisões interlocutórias, a exemplo aí dos alimentos provisórios que eu mencionei com vocês. Aqui, lembrando, o juiz, a requerimento do exequente, sempre a requerimento, a jurisdição é inerte, então vai precisar de um requerimento formal por parte do exequente, tá? Mandará intimar o executado pessoalmente. Olha a diferença aqui. Lá na parte do 513, né, e seguintes aí seus parágrafos, eu tenho várias oportunidades de tentar intimar esse devedor. Pode ser, normalmente, pelo advogado, tá? O advogado que está lá, né, cadastrado no processo, a intimação é feita para o advogado. No caso desse procedimento aqui, de cumprimento de sentença, que a gente faz a opção aqui, principalmente do rito da prisão, tá? Que é o 528, esse devedor, ele precisa ser intimado pessoalmente, tá, gente? Pediu para... Aqui, né, ele tem que ser intimado pessoalmente. Por quê? O prazo é curto, tá? Então, ele só tem 3 dias para pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Então, o legislador entendeu que nessa situação, em razão do prazo, que é muito curto, né, que essa intimação, então, tem que ser pessoal, tá, gente? Para que este devedor, ele não tenha nenhum prejuízo, por exemplo. Eu mando intimar o advogado não avisa esse devedor de que ele tem só 3 dias para cumprir com a sua obrigação e ele vai preso, sendo que talvez ele tivesse condições de quitar com essa obrigação. E evitar a expedição do mandado de prisão. Tá? Então, aqui a letra da lei é muito clara que esta intimação deve ser pessoal. Tá? O prazo de 3 dias para pagar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Né? Aqui, nos dispositivos, né, do código, ele traz aí essas informações, principalmente essa questão da impossibilidade de pagar, tá, gente? Essa questão é muito interessante, porque a jurisprudência, ela já é pacífica, né, no sentido de que, se o devedor, ele alega, por exemplo, que tem outra família, que ele tem outros filhos, enfim, isso não é motivo que justifique, né, o inadimplemento por parte dele, tá? O que ele deveria fazer, né, se for o caso de um valor estar muito acima das condições econômicas dele, ele deveria buscar a tutela jurisdicional em favor dele, que é a ação revisional de alimentos, por exemplo, para tentar aí modificar esse valor. Tá? Então, essa alegação de que ele não tem condições porque ele tem outra família, isso não vai colar, gente. Isso já é pacífico na jurisprudência. Agora, nós temos um exemplo aí que poderia, né, ser bem interessante dessa justificativa de impossibilidade de pagar, aquele devedor, gente, que está numa situação, ele tem uma doença grave, né, por exemplo, está acamado, né, está numa UTI. Então, é uma situação que justifica esse inadimplemento, mesmo que seja ele aí relativo, durante um certo tempo, tá? Agora, né, a pessoa, se ela tem condições de trabalhar, se mesmo que ela tenha outra família, né, não dá para poder utilizar esse argumento para não pagar esses alimentos, tá? Alane, depende, tá, dessas situações. Aí eu já vi casos de jurisprudência do STJ até 24 anos, né, dependendo aí, né, das condições materiais dessa pessoa, porque às vezes ela está estudando, né, ela precisa aí desse pensionamento. Mas uma coisa é importante mencionar, que às vezes fica, né, a gente que atua um pouco mais na área, né, no caso concreto, vocês têm que saber o seguinte: aquela pessoa que é condenada a pagar alimentos, né, não é só porque, por exemplo, o menor lá ele atingiu a maioridade
ele vai poder agora simplesmente abrir mão dos alimentos. Eu não vou pagar mais. Ele só vai ser exonerado, gente, por sentença judicial. Tá? Então, aquela pessoa, aquele devedor de alimentos, mesmo que seja por sentença do juiz que determinou que ele pague, ou mesmo por acordo judicial, ele só vai sair dessa obrigação se ele ter uma sentença judicial exonerando ele dessa obrigação. Então, o correto é, por exemplo, o filho já está com 24 anos, já está trabalhando, já formou, enfim. Esse pai, o que ele tem que fazer? Entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia, tá? Para ele ficar livre dessa situação, porque não é automático, tá, gente? Alimentos, né, uma verba irrenunciável, é imprescritível, então tudo isso aí demanda, claro, uma posição e uma tutela jurisdicional para essa pessoa, tá bom? Então não vamos pensar nesse sentido. Eu vejo muita gente de forma errada, né, falando, quando completar 18 anos eu não vou pagar pensão mais, então vai preso. Se esse menor, esse agora maior, mesmo maior de idade, se ele conseguir provar que ele precisa, né, daquele auxílio, tá? O pai tem que continuar pagando, seja quem for, tá? Só vai ser desobrigado através dessa ação de exoneração, tá bom? Aqui então, continuando, pessoal, no 528, parágrafo 1º, tá? Nós temos aí a seguinte situação. Então, aqui menciona que caso o executado, no prazo referido no CAPT, 3 dias, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 517. Gente, esse dispositivo aqui, ele também tem um detalhe importante. Eu gosto sempre de pensar no processo da parte de execução, de um modo geral, seja cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial, sempre lembrando do procedimento comum, tá? Que vocês estudaram no 3º e no 4º período. Olha que interessante. Quando o dispositivo fala que o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando aí no que couber o 517, essa situação, gente, inclusive de ofício pelo juiz, sem o pedido da parte. Tá? O juiz, ele pode mandar protestar de ofício essa decisão aqui, tá? Principalmente quando é óbvio que ele não pagou, não provou que havia feito o pagamento e muito menos apresentou aí uma alegação de impossibilidade de realizar este pagamento. Tá? Então, aqui nesse caso, tá? Se ele dentro desses 3 dias ele não cumpriu uma dessas determinações, o juiz pode, de ofício, mandar protestar esta decisão. Além disso, quando nós mencionamos essas opções aqui, caso executado no prazo referido no CAPT, 3 dias, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, eu faço referência, gente, ao artigo 373, inciso 2 do Código de Processo Civil, que trata do ônus probatório. Ônus probatório. Tá? Às vezes é uma matéria que a gente esquece, a gente, né, não faz essa ligação, mas olha que interessante. O ônus da prova incumbe, inciso 2, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, notificativo ou extintivo do direito do autor. Então, se esse hora executado, que no nosso caso aqui é execução, aí ele tem 3 opções. Ele pode ir lá, né, efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor atualizado da dívida, tá? Ou ele pode, por exemplo, avisar que esses valores não estão em aberto e juntar o comprovante de pagamento dessas parcelas que estão sendo cobradas indevidamente. Ou alegar essa impossibilidade de efetuar o pagamento, né, utilizando um argumento aí muito forte, não pode ser qualquer situação. Quando ele faz isso, gente, ele tem que cumprir o que diz o 373, inciso 2 do CPC. O ônus probatório é dele. Tá? Se ele alega que pagou, ele precisa provar como pagou, juntando o comprovante de pagamento. Então, tudo isso nós temos que lembrar, fazendo aí sempre
essa busca na parte do procedimento comum, né, na parte geral do código, para entender aí a dinâmica dessas oportunidades. Tá? O 517, nós já havíamos comentado sobre ele, eu vou ler só o CAPT, só para a gente fazer uma releitura, né, e relembrar esse dispositivo, mas ele diz o seguinte: a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no 523. Então, aqui, né, a letra da lei, no 528, o parágrafo 1º fala que aplica no que couber o disposto no 517. E essa determinação pode ser realizada de ofício pelo juiz. Nós estamos falando de verba alimentar. Por isso que é uma situação mais específica, tá? Bem mais específicas. Bem mais específica. Deixa eu só ver uma situação aqui que talvez eu queira mencionar com vocês. O parágrafo 2º, vamos continuar aí no 2º. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Tá? Então, é aquela questão que eu vou ler para vocês. Né? Nova família não é motivo, ele pode alegar que está, né, com uma doença gravíssima, está acamado, né, está na UTI, enfim, está impossibilitado realmente de cumprir com seus deveres. Isso é uma situação que impossibilita, tá? Porque é uma questão, né, de impossibilidade absoluta. Não tem como eu exigir de uma pessoa lá acamada, doente, que ela consiga trabalhar e cumprir com as suas obrigações. Tá? Agora, falar que teve filho, outro filho, que tem uma nova família, gente, isso não vai colar, tá? Não cola. Jurisprudência pacífica, tá? Então, isso não é motivo suficiente que justifique o inadimplemento, tá? Porque é uma questão de obrigação, não vai ser liberado por esse argumento, não, tá bom? O parágrafo 3º, também ainda tratando sobre a questão da justificativa aí. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. De 1 a 3 meses. Tá? Aqui, só para a gente já complementar o parágrafo 4º, talvez é a dúvida de vocês, a prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Né? Na nossa atual situação, em razão da pandemia, tá? Essa prisão está sendo determinada de maneira domiciliar, tá? Mas, via de regra, segue aqui os requisitos do parágrafo 4º. Lembrando que essa é a única prisão civil que nós temos aí, né? Na nossa matéria processual civil, tá? Até porque de devedor lá, de depositário infiel, já não persiste mais. Então, quando nós fazemos a opção pelo rito da prisão, é justamente isso. Pede para que este devedor seja intimado pessoalmente para que ele pague, ou prove que pagou, ou manifeste sobre a impossibilidade absoluta de não pagar. Caso ele não faça, o juiz de ofício poderá mandar protestar essa decisão, inclusive determinando a prisão aí deste devedor, que poderá variar de 1 a 3 meses. A lei de alimentos, ela fala de até 60 dias, tá? Mas aqui, aplicando o Código de Processo Civil, o critério vai ser do juiz de ficar aí preso de 1 a 3 meses. Em regime fechado, inicialmente aí, fechado, ficando o preso separado dos presos comuns. Isso não acontece, tá, gente? Nós não temos condições de estrutura para poder separar preso, não. Tá? Eu vejo aí, eu não sou da área criminal, mas tenho conhecimento de colegas que atuam na área e que sabem dessa situação, que os presos de alimentos, normalmente, eles ficam misturados com os outros presos. Tá? Não temos aí condições de benefícios em relação a preso, infelizmente. Então,
quando a gente faz, e essa opção, gente, eu volto a falar, a opção é da parte, tá? A parte é que vai optar pelo rito da prisão. Lembrando, gente, que esse parágrafo 3º aí é uma decisão interlocutória, tá? Decisão interlocutória são aqueles pronunciamentos judiciais que estão lá no 203 do CPC, tá? E quando fala em decisão interlocutória, é uma decisão que tem conteúdo decisório, mas não se enquadra na definição de sentença do 485 ou 487. Então, quando tem essa decisão de decretar a prisão, por ser uma decisão interlocutória, cabe o recurso de agravo de instrumento, com base no parágrafo único do artigo 1015. Então, o devedor, né, ele pode aí interpor o recurso de agravo de instrumento contra essa decisão que determina aí a sua prisão. Tá? O parágrafo único do 1015, ele fala o seguinte: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, que é o nosso caso, no processo de execução e no processo de inventário. Então, por ser uma decisão interlocutória, tá, esse devedor ele pode recorrer através do recurso de agravo. Esse recurso ele tem uma espécie diferenciada de interposição, porque é um recurso protocolado diretamente no 2º grau, direto para o Tribunal de Justiça ou TRF. Então, já o seu endereçamento é direcionado para o Tribunal Superior, para o Tribunal acima. No caso, vara civil comum, né, nós iríamos aí fazer o endereçamento para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por exemplo, se for o caso da nossa competência interna aqui. Tá? Então, ele é um pouquinho diferenciado, e é um recurso clássico das decisões interlocutórias, tá bom? Então, ainda assim, né, este devedor tem a opção aí de recorrer através desse recurso. Lembrando que lá no Código Penal, né, nós temos aí essas normas do direito material que tratam dessa situação, né, está no artigo 33 e 34 do Código Penal, tá? Não é minha matéria, né? Eu não vou aprofundar em Código Penal com vocês, mas é só a título de informações mesmo. Antes de falar do parágrafo 5º, aí eu preciso mencionar com vocês a súmula 309 do STJ. Súmula 309 do STJ, que diz o seguinte: o débito alimentar que autoriza prisão civil do alimentante, é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Então, são as 3 anteriores e as que irão vencer as vincendas, né? A letra da lei fala em prestações vincendas, tá? Então, aqui são as 3 já que venceram e as que serão, né, que irão vencer no curso do processo. Então, a palavra, gente, correta, né, quando eu falo de devedor de alimentos, ele é o alimentante. E aquela pessoa que vai receber os alimentos, ele é alimentando. Tá? Então, essa nomenclatura aí, às vezes, é interessante para que a gente não fique com nenhuma dúvida, principalmente em se tratando de inicial de alimentos. No nosso caso aqui, né, cumprimento de sentença, nós vamos usar exequente executado mesmo, sem dó nem piedade, tá? Sem dó nem piedade. O parágrafo 5º, aqui é muito interessante essa informação, gente. Eu acho, né, que ela deve ser bem observada, né, porque diz o seguinte: o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas, mesmo que ele faça o pagamento parcial. Tá? Então, olha que interessante. A letra da lei fala que, né, não tem como, gente, o juiz, né, o Poder Judiciário, substituir o pagamento dos alimentos, por exemplo, pelo cumprimento da pena. A pessoa ficou presa 3 meses, ela não vai pagar esses valores lá que estão sendo discutidos na ação. Não interessa. Tá? Não interessa. Tá? Inclusive, a parte, ela pode optar por transformar esse procedimento pelo rito da expropriação. Porque, às vezes, com a prisão, que é um meio coercitivo, né, mais duro, mais rígido,
né, talvez na parte ela não tenha conseguido atingir a sua finalidade. Tá? Então, o que resta a ela é tentar fazer penhora, né, expropriação dos bens aí. Tá? Mas, né, pense nessa situação, gente. Eu já vi muita gente falando, havia até doutrinador bom falar, o preso, ele cumpriu a pena, então, né, falando de boca para fora, claro. Né, se o preso cumpriu a pena, ele não tem que pagar alimentos. Não, gente, ele vai continuar tendo que pagar os alimentos. Tá? Então, o cumprimento da pena, né, não exime ele da obrigação de pagar alimentos. Tá? A obrigação vai permanecer. Tá? O parágrafo 6º, ele diz aí o seguinte: paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. A depender do valor, mesmo que se for parcial, eu já vi juiz mandando suspender, tá, gente? Tem juiz que é mais maleável, agora tem juiz que é mais rígido, tá? Então, paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Se não pagar, vai continuar aí, né, numa determinação de prisão. E aí, né, foi o que eu acabei de falar da súmula 309, que veio reforçada no parágrafo 7º aí do artigo 528 do CPC, que diz o seguinte: o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Esse dispositivo é praticamente a cópia lá, se não for a cópia do 309 do STJ, da súmula 309 do STJ. Então, eu cobro as 3 últimas prestações. Gente, eu sei que talvez seja dúvida, eu já vi, tá, jurisprudência flexibilizando essas 3 últimas parcelas. Gente, mas não é jurisprudência pacífica. Tá? Já vi juiz querer incluir aí outras prestações nesse rito da prisão. Eu, particularmente, acho injusto, tá? Até pelo volume, né, do valor, talvez, a ser pago. Gente, eu não defendo bandido, mas eu defendo o devido processo legal. Tá? Então, eu acho que o valor de 3 últimas prestações é um valor, né, talvez considerável, que pode, né, às vezes, incutir naquele devedor a necessidade de realizar esse pagamento. Agora, imagine vocês, mitigar esse dispositivo e permitir que faça a cobrança de 10 prestações. Como que essa pessoa vai ter condições de pagar, em depositar o valor total de 10 prestações, por exemplo? Né? Então, realmente, às vezes, fica um pouco complicado. Tá? Então, vocês sabem que, infelizmente ou felizmente, né, a letra da lei está aí, é para ser superada, e ela normalmente é superada através de posição jurisprudencial. Tá? Então, eu já vi algumas jurisprudências permitindo a inclusão de outras prestações. Eu fico com receio. Eu prefiro dividir o procedimento. E, na verdade, a gente tem que dividir. Tá? Vamos supor, né, foi interessante eu ter mencionado isso com vocês. Vamos supor que existam 10 prestações vencidas. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar as 3 últimas e optar pelo rito da prisão, e as outras 7 prestações eu vou cobrar pelo rito da expropriação. E eu preciso fazer 2 procedimentos, 2 cumprimentos de sentença. Tá? E se fosse título executivo extrajudicial, eu também teria que distribuir 2 ações, 2 iniciais. Tá? Isso é posição, principalmente do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de que essas demandas elas precisam ser distribuídas, principalmente a inicial, com petições diferentes. Eu posso pôr para o mesmo juiz, eu posso distribuir por dependência, mas precisa ser petições iniciais diferentes, porque o rito é diferenciado. Um vai pedir, normalmente, um mandado de prisão, o outro vai pedir penhora. Tá? É justamente para isso. Mas nós temos aí Tribunal de Justiça mais evoluído, a exemplo do Rio Grande do Sul, da Bahia, tá? E lá, gente, tem se permitido a reunião de procedimento numa mesma inicial. E eu acho interessante, em razão, principalmente, gente, de economia processual. Economia processual, tá? Mas vamos aguardar, né, que o futuro aí a Deus pertence, vamos ver
até quando os procedimentos serão divididos. Então, por acaso, se alguém for fazer estágio lá no NPJ, né, chegar lá uma execução de alimentos ou um cumprimento de sentença de alimentos, tem que lembrar, gente, que se for opção pelo rito da prisão, tá? Se tiver mais de 3 parcelas vencidas, eu vou ter que distribuir 2 procedimentos. Ou, se a parte não quiser pelo rito da prisão, aí sim eu posso colocar numa só requerimento. Só que eu vou seguir o que diz o 523, o cumprimento de sentença das obrigações de pagar quantia certa, e não pelo rito da prisão. Tá bom? Ficou claro, gente? Se tiver dúvida, pode perguntar. E aí, gente, para corroborar o que eu acabei de falar com vocês, vem um parágrafo 8º. Esse parágrafo 8º, ele diz aí o seguinte: o exequente pode, não deve, pode, olha a palavra, gente, é uma faculdade, não é uma obrigação, tá? O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste livro, título 2, capítulo 3, caso em que não será admissível a prisão do executado e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta, ou seja, não impede que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Claro, né, gente? Nós estamos falando de verba alimentar. Então, independentemente de concessão ou não de efeito suspensivo, este alimentando, ele vai poder receber aquele pagamento mensal, porque é uma situação complexa que permite aí este recebimento, tá? Quando nós falamos deste livro, título 2, capítulo 3, gente, é o procedimento do 523, que trata aí do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa. Então, é o que eu acabei de falar para vocês. A parte, né, quando ela busca lá o advogado, ela vai falar, não, eu quero que prenda. Tudo bem, se ela quiser prender, né, pelo rito da prisão, tudo bem. Ou, né, se for o caso, tudo pelo rito da expropriação. Então, nós podemos ter, às vezes, um cumprimento de sentença se só tem 3 prestações vencidas. Eu só faço, por exemplo, do rito da prisão ou expropriação. Se tiver mais de 3 prestações vencidas, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um rito da prisão e o restante pelo rito da expropriação. Ou optar por discutir tudo pelo rito da expropriação, sem solicitar a prisão deste devedor, tá? Então, aí eu tenho várias oportunidades de procedimento para a parte escolher, tá? E é bem interessante porque para cada situação tem um procedimento mais adequado, tá? Mais adequado. Aqui, o parágrafo 9º, né, ele destaca, além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Aqui, gente, é importante também chamar a atenção para o parágrafo 9º, tá? Porque nós já falamos sobre a questão aí, né, da competência, que está lá no 516. Tá? Nós temos algumas hipóteses aí de competência para escolher, né, quem sabe escolher aí o requerimento desse cumprimento de sentença. Quando se trata de menor, gente, tá, ele tem aí as oportunidades, tem a prerrogativa de optar pelo cumprimento de sentença no seu domicílio, tá? Então, nós podemos solicitar a aplicação do parágrafo 9º aí em favor, né, dessa situação, porque imagine vocês, né, eu vou dar um exemplo do pai. O pai, responsável por pagar alimentos para o filho, né, vamos supor que o pai mora em São Paulo e o filho mora aqui em Goiânia, tá? E aí já teve um acordo, né, de alimentos anterior, ou seja, um acordo, ou seja, uma sentença de alimentos, e aí esse pai não cumpre com as suas obrigações. É muito mais complicado para este menor, gente, buscar a tutela jurisdicional lá em São Paulo, por exemplo. Tá?
Então, para ele é muito mais fácil, por óbvio, ele protocolar no local onde ele mora. Tá? Então, tem esses benefícios. Quando a gente estuda critério de competência, né, vocês viram lá no 45, 47 seguintes, nós temos regras e nós temos exceções. E aí, a depender da pessoa, nós temos algum privilégio em relação aí a essa opção de competência. Por falar nisso, pessoal, no artigo 53 do Código de Processo Civil tem uma inclusão na letra D. Tá? Eu gosto que vocês sempre fiquem com o dispositivo atualizado, porque é a matéria que vocês estudaram lá no terceiro período. O meu código, ele é de 2019, eu comprei ele no segundo semestre de 2019 e não veio com essa atualização. Tá? Olha o que diz lá no artigo 53 do CPC. 53. Nós temos aí que é competente o foro, inciso 1, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. E aí nós temos as linhas A, B e C. Eu imagino que de vocês tenha só até o C. Tá? Até o C. Pode ser que quem tem aí um CPC de 2020 já tenha a linha D do artigo 53. A linha A, de domicílio do guardião de filho incapaz. B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. E aí vem a letra D, que diz o seguinte: de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Então, nós temos a inclusão da linha D do artigo 53, inciso 1 do CPC, que inclui domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, tá? Como um benefício, um foro especial, tá? Dentro do Código de Processo Civil. Tá? Pessoal, dúvida até o parágrafo 9º do artigo 528? Não? Então, vamos lá. Aqui realmente é bastante procedimento, né, destrinchando os dispositivos aqui, facilita bastante o entendimento. O 529, dando sequência aí, nós temos aí opções, ou seja, outras técnicas, tá, executivas à disposição dentro do Código de Processo Civil, tá, que justamente para viabilizar aí o cumprimento dessa obrigação. Olha o que diz o 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Tá? Então, a parte, ela já pode informar, né, de que ele é funcionário público, é militar, enfim, de que faça o desconto em folha de pagamento. Tá? E isso facilita bastante o cumprimento da obrigação, tá, gente? Então, é interessante, às vezes, se a pessoa tiver aí um emprego fixo, né, já mencionar essa oportunidade, tá? O parágrafo 1º aí do 529, tá? Ele diz o seguinte: ao proferir a decisão, o juiz oficiará a autoridade, a empresa ou o empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, tá? A contar do protocolo do ofício. Espera aí, gente, eu vou ter que colocar um silêncio aqui para vocês. Tá? Então, o parágrafo 1º, tá? Nós temos aí essa opção, tá? De que o juiz ele vai mandar um ofício para a autoridade, seja funcionário público, militar, seja quem for, ele vai mandar um ofício
a empresa ou o empregador determinando sob pena de crime e desobediência o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado a contar do protocolo do ofício. O parágrafo 2º. O ofício conterá o nome e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito. Essa situação aqui, gente, eu já tive, né, algumas demandas mais relacionadas à família, em que a situação chegou a um ponto tão crítico que as partes, era questão de divórcio com o filho menor, as partes não queriam nem conversar mais, tá? Então, a pessoa não queria nem receber o dinheiro da mão do ex-cônjuge, né, se fosse o caso. Então, quando faz o desconto em folha, né, você ameniza um pouco essa situação porque fica mais automático. Naquele dia, faz o desconto e já deposita automaticamente na conta indicada. Então, facilita o pagamento e evita um pouco aquele contato que já não é mais, né, de vontade das partes, tá? Claro, né, que eu sou totalmente contra essa situação, vocês sabem disso, que eu defendo a mediação e a conciliação. Tá? Mas, infelizmente, existem situações que é assim que resolve. Tá? O parágrafo 3º. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, os que vão vencer ainda, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado de forma parcelada nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos. O que quer dizer esse dispositivo? Nós temos que levar em consideração que, às vezes, o caso concreto, tá, ele não está tratando só de alimentos que irão vencer, de hoje, daqui para frente. Tem situações que existem parcelas vencidas. Então, quando o juiz determina esse desconto em folha, tá, ele vai fazer, então, um padrão, tá, tanto que possa pagar os que estavam vencidos e os que vão vencer. E esse valor, gente, pode chegar até 50% do valor aí do salário. Claro, tá, que é óbvio, né, gente, não pode ultrapassar 50% de seus ganhos líquidos. É claro que uma situação como essa, se o executado comprovar que ele está sendo extremamente prejudicado, alegar o princípio da menor onerosidade, que nós já falamos anteriormente, ele tem condições de talvez melhorar e diminuir um pouco essa parcela, mas é a regra, tá, gente? Então, se ele não manifestar, né, poderá ocorrer aí, né, um desconto de até 50% do seu ganho líquido, porque tem que pagar o que venceu e o que vai vencer, tá? Então, o juiz ele vai fazer um critério aí de divisão desses valores até pagar o que estava vencido e daí para frente, né, será descontado aí só os vincendos, tá? Mas, durante um certo período de tempo, poderá, né, este executado suportar até 50% dos seus rendimentos serem descontados para pagar esta verba alimentar, tá? E acontece, tá, gente? Já vi acontecer em muitas situações, tá, essa questão, tá? Tranquilos? Vamos lá. Artigo 530. Aqui menciona o 530, que não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto nos artigos 831 e seguintes. Penhora. Inclusive, é um ponto da matéria que nós não terminamos, né, gente? A penhora. Tá? Depois que a gente terminar a P1 aí, eu vou voltar lá onde eu parei, que eu acho que é o 845, e vou terminar a penhora com vocês, e aí eu já vou entrar em execução de títulos extrajudiciais, tá? Que é a nossa matéria de P2 aí. Então, não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto no artigo 831, que trata aí, 831 e seguintes, né, que nós falamos um pouco sobre as situações de impenhorabilidade, né, que vocês já sabem basicamente como que funcionam os critérios aí dessa penhora. Então, se o devedor ele não adimplir de forma voluntária essa obrigação, o magistrado ele pode determinar o aperfeiçoamento da penhora de bens, né, para que
por exemplo, sejam adjudicados ou alienados através de arrematação, que é um procedimento que nós também vamos estudar mais à frente. Nós vamos falar da penhora, da avaliação, da adjudicação e alienação dos bens, tudo aí na P2, tá bom? O 531, ele destaca que o disposto neste capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. Lembrando que é verba alimentar, né, gente? Então, tem que aplicar mesmo, inclusive, a opção pelo rito da prisão, mesmo que sejam alimentos provisórios. Esse alimentando, ele não tem condições de aguardar o fim do curso do processo para receber esses alimentos, tá? O parágrafo 1º aí do 531, ele destaca o seguinte, que a execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. Tá? Para não atrapalhar o processo ainda que está em curso, porque tem pendência, por exemplo, tá? De recurso. Tá? Ou a sentença no trânsito em julgado, por recurso, enfim, alguma situação tem que ser por autos apartados. A gente faz a distribuição como se fosse uma petição inicial, mas não precisa pagar custos iniciais. Ele só vai ficar em apartado para não atrapalhar o processo que ainda tem pendência. O parágrafo 2º, aqui no caso, o cumprimento definitivo, quando fala definitivo, já ocorreu o trânsito em julgado, já não cabe mais nenhum recurso, tá? O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Então, aqui, no caso do parágrafo 2º do 531, eu não preciso distribuir em apartado. Eu só vou seguir o procedimento anterior, porque essa verba já é definitiva, já transitou em julgado. Tá? Aqui é questão de procedimento. Tá? Se for um pedido de cumprimento provisório, de uma decisão de alimentos provisórios, eu vou fazer em autos apartados. Se for definitivo, eu vou seguir o curso do processo principal, porque não existe nenhuma pendência a ser analisada nesse processo, a não ser esse requerimento aí de cumprimento de sentença. Tá? Questão procedimental mesmo. Tá? Super tranquilo aqui. Além disso, o 532. Esse dispositivo foi uma inovação no novo CPC. Tá, gente? CPC de 73 não tinha isso aqui, não. Olha o que diz esse dispositivo. Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Super interessante esse dispositivo. Abandono material, gente. A pessoa não quer pagar, ela é obrigada por lei, é pai, né, que não quer pagar alimento para o filho. Tá? Eu já tive uma situação no MPJ, na época que eu era coordenadora, isso tem tempo, de que chegou lá na faculdade, pai e mãe querendo abrir mão da guarda do filho, porque eles disseram que não queria pagar alimento, não queria ter responsabilidade nenhuma por conta do filho. E eu perguntei, quem que vai responder por esse menor? Eles mesmos não sabiam, que tinha ido lá para perguntar como que ia fazer nessa situação. Gente, é mais corriqueiro do que vocês imaginam, tá? Essas situações. É um absurdo, mas acontece. E essa questão de abandono material, a gente tem que lembrar, não é só menor, não. Pode ser naquelas situações de ascendente, né? Por exemplo, o descendente que tem a obrigação de prestar alimentos para o ascendente, né? O filho que não quer cuidar do pai e da mãe, né? Abandono material, que nós temos exemplos aí, né? A jurisprudência tem falado muito sobre isso, tá? De pai que abandona filho, de mãe que abandona filho, tudo isso pode gerar aí essa situação de abandono material, tá? Porque abandono moral acontece, infelizmente acontece. Agora, o material eu acho que é muito mais grave, porque realmente, né, a pessoa não tem interesse em arcar, pelo menos com esse pagamento de verba alimentar, que é para suprir aí, né, as necessidades das partes. E aqui eu acho interessante fazer menção ao dispositivo do Código de Processo Penal, tá, gente? Que fala sobre essa questão do abandono
material, tá? Que diz, aliás, Código Penal, 244 do Código Penal. Eu sou tão viciado em Código de Processo que tudo para mim é processo. Mas é a Lei Material Penal, que tem a seguinte redação, 244. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. E aí, nós temos o parágrafo único, que destaca que nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, ou seja, tem condições, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Tá? Então, no Código Penal do 244, nós temos aí essa situação de abandono material, tá? Que é uma inovação no CPC. O 533 do CPC, nós temos o seguinte. Aqui, essa situação, eu gosto de falar, fazer referência ao pensionamento de vítimas, a exemplo de morte, incidente de trânsito, enfim. Tá? Olha o que diz essa situação. Lembrando que isso aqui não vai ser determinado de ofício, tá? Vai ter que ser por requerimento. A letra da lei menciona isso. Então, quando a indenização por ato ilícito, incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Então, aqui tem que ser por provocação do exequente, né? Para que este devedor constitua capital para poder cumprir com esse pagamento aí dessa situação que resultou de um ato ilícito praticado por ele. O parágrafo 1º. O capital a que se refere o CAPT, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis, suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação, ou seja, ele fica separado do patrimônio normal daquele executado. Tá? O parágrafo 2º. O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou a requerimento do executado por fiança bancária ou garantia real em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. Então, aqui eu tenho outras opções. Eu tive um caso, de um ex-cliente meu, que era dona aí de uma empresa de medicamentos aqui em Goiânia, claro que eu não vou dar o nome, e ele atropelou uma pessoa na estrada. Na verdade, ele atropelou a pessoa não, ele destruiu. Ele estava a mais de 200 km por hora e ele simplesmente, ele atropelou o carro da família, na verdade, melhor dizendo, de uma família. E aí morreu pai, morreu mãe, morreu irmão e sobrou uma pessoa. Aí ele fez essa opção de incluir esse menor, enfim, essa questão em folha de pagamento para facilitar o pagamento. Claro que esse menor tinha representante, enfim, tudo normal. Mas foi um caso bem complicado. Quando nos dá essa opção aqui, gente, do parágrafo 2º, tá, em detrimento, por exemplo, do parágrafo 1º, essas opções, também sempre lembrando do princípio da menor onerosidade, tá? Então, para dar uma opção melhor para que esse executado possa cumprir com a sua obrigação, tá? O parágrafo 3º. Se sobrevier modificação das condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. O parágrafo 4º. A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário mínimo.
E o parágrafo 5º, finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas. Quando terminar aquele prazo lá, né, o juiz ele vai mandar cessar aí todas as situações, inclusive, né, tirando aquela situação de imperabilidade, de inalienabilidade dessa cláusula aí relacionada a essa situação. Então, nós temos uma súmula que fala sobre essa questão da possibilidade da constituição de capital, que é a súmula 313 do STJ, que diz o seguinte: em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento de pensão, independentemente da situação financeira do demandado. Essa caução fidejussória lá mencionada na súmula seria aí a oferta de uma garantia de pessoal, seria um aval, um fiador, né? Mas vocês perceberam que a letra da lei, o Código de Processo Civil, não fala em garantia fidejussória, não, fala em garantia real, tá? Que é oferecer um imóvel, né, um patrimônio aí para garantir essa formação desse capital, tá? Então, tem uma certa aí, né, um detalhe, né, que diferencia aí um pouco a súmula com a letra da lei, né, da lei processual, tá? Sempre lembrando, gente, do princípio da menor onerosidade para este devedor, tá? Claro que ele tem aí a opção de escolha também de como será constituído esse capital. Pessoal, dúvidas? Tranquilos? Então, se não tem dúvida, vamos falar de fazenda pública. Fazenda pública, que é o nosso último tópico aí da P1. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa pela fazenda pública. Quando nós falamos fazenda pública, gente, nós estamos tratando de uma generalidade. Pode ser estado, município, união, enfim, Distrito Federal, tá? De um modo geral, e as autarquias também aqui relacionadas. Tá? Então, né, a fazenda pública, ela tem várias prerrogativas, vocês já estudaram várias delas, principalmente a questão do prazo, né, os benefícios em ser fazenda pública, e é muito difícil você litigar em face da fazenda pública, tá? Mas, né, aqui nós temos um procedimento de como proceder diante de uma sentença, uma decisão contra a fazenda pública. Então, este procedimento é em face da fazenda pública, tá, gente? Em face. Só que esse procedimento que está aqui no 534 e 535 só está relacionado às obrigações de pagar a quantia certa, tá? Então, é só pecúnia. A própria letra da lei fala do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa pela fazenda pública. E, além dos benefícios de prazo, gente, nós temos que lembrar o seguinte, tá? Eu não posso penhorar bens da fazenda pública, tá? Então, por isso que, às vezes, o procedimento é tão complicado. Às vezes tem cláusula, né? Então não dá para fazer penhora aí, por exemplo, eu vou demandar contra o Estado, né? E aí eu ganho uma bolada contra o Estado e vou pedir a penhora do paço municipal, né? No mínimo, vai soar extremamente estranho, né? E absurdo uma situação como essa. Então, não posso fazer essas situações. Salvo engano, está no artigo 100 do Código Civil essa questão. Mas eu vou chegar lá com vocês. Então, o que diz aí o 534? Lembrando que essa decisão aqui não pode ser protestada também, tá? No cumprimento de sentença que impuser à fazenda pública o dever de pagar a quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contento. Então, seguindo o mesmo padrão. O 523 fala lá o seguinte, que se for cumprimento de sentença de obrigação de pagar a quantia certa, eu preciso trazer o valor atualizado da dívida. Aqui segue basicamente a mesma situação. E eu vou estruturar o meu requerimento da seguinte forma. Inciso 1. O nome completo e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica do exequente.
2, o índice de correção monetária adotado. 3, os juros aplicados e as respectivas taxas. 4, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. 5, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. 6, a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Então, eu vou seguir aqui esses requisitos do 534. O parágrafo 1º destaca o seguinte: havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se aí a hipótese do artigo 113, parágrafo 1º e 2º, que trata aí do litisconsórcio. Tá? Então, eu já tive um caso de litisconsórcio nessas situações, tá? E em que foi determinada o desmembramento em vários procedimentos para facilitar também a vida do juiz, porque os créditos eram de valores diferentes. Então, formou-se vários procedimentos em apartado, tá? Para facilitar aí, né, o pagamento, seja precatório ou RPV, que eu vou chegar lá para falar sobre isso com vocês, tá? Então, se tiver vários exequentes, cada um deverá apresentar seu próprio demonstrativo, podendo ser aplicado aí o parágrafo 1º e 2º do artigo 113, que é justamente a divisão aí em várias situações, em vários procedimentos. O parágrafo 2º, a multa prevista no parágrafo 1º do artigo 523 não se aplica à fazenda pública. Então, aqui, né, não tem a aplicação da multa de 10% que nós temos lá no procedimento da obrigação de pagar a quantia certa. Tá? Então, não tem condições de tratar sobre isso. Fazendo referência aqui, gente, o artigo 100, né, vou falar do artigo 100 do Código Civil com vocês, que diz o seguinte. O artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Ou seja, né, então aqui, né, eu não posso querer solicitar a penhora de um bem porque ele não vai ser objeto de alienação. Então, eles são inalienáveis. Né? Então, esses bens afetados ao uso público, eles são impenhoráveis. Então, voltando, quando falamos em fazenda pública, nós temos aí que é um gênero que inclui União Federal, Estado, município, território, Distrito Federal, autarquias, fundações instituídas pelo poder público. Tudo isso abrange aí a fazenda pública. Aí com algumas outras situações, né, de empresas públicas. As empresas públicas e sociedade de economia mista não se aplica essa regra aqui, se aplica ao modo de execução tradicional, tá? Aqui, o título que embasa essa execução, tá? Ela pode ter fundamento em título judicial ou em título extrajudicial, tá? Então, eu já fiz alguns cumprimentos em fase de fazenda pública, pode ser, por exemplo, né, que o seu cliente seja demandado numa execução fiscal e você consiga reverter, que foi o meu caso, né, e aí, no caso, o Estado foi condenado a pagar honorários de advogados para mim e eu fiz um cumprimento de sentença utilizando esse parâmetro aqui, tá? Mas poderão ser outras situações também, né, de caso concreto aí. O 534, então, ele fica, né, atrelado aí a essa questão de procedimento. Lembrando que eu também tenho esse procedimento quando se trata de execução de título extrajudicial, lá no 910, que nós vamos falar em momento oportuno. No 535, nós temos aí a defesa, tá? A matéria de defesa. Por quê? A letra da lei ela é bem clara no sentido de que a fazenda pública ela é intimada para oferecer impugnação, gente. Não é para pagar, não. No prazo de 30 dias. É para oferecer impugnação, não é para pagar. Então, olha o que diz o 535. A fazenda pública será intimada na pessoa de seu representante judicial por carga, remessa ou meio eletrônico. Hoje, mais
meio eletrônico por razões de economia processual. Antes o processo era físico e aí tinha que fazer carga dos autos. Hoje não usa mais, normalmente não usa carga mais, só se tiver processo físico, mas hoje é tudo por meio eletrônico. Então, essa fazenda pública ela vai ser intimada para, querendo, não é obrigação dela também, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir. Então, ela vai ser intimada para, em 30 dias, caso ela queira, ofereça a impugnação a este cumprimento de sentença, seguindo a regra do 525, que nós já falamos, tá, anteriormente. Ele pode, então, a fazenda pública, o ente pode alegar. Inciso 1. Falta ou nulidade da citação se na fase de conhecimento o processo ocorreu à revelia. 2. Ilegitimidade de parte. 3. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. 4. Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. 5. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. E 6. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Se a gente analisar esses incisos do 1 ao 6 do 535, né, nós já falamos basicamente sobre eles lá no 525, parágrafo 1º, que trata da impugnação regra geral. Então, é a mesma situação, só que aqui a fazenda pública ela tem um prazo em dobro, 30 dias, para poder ofertar essa impugnação. Tá? Continuando aqui. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. É a regra geral, está lá na parte geral do Código. O parágrafo 2º. Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá a executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Segue a mesma regra que nós já falamos no procedimento geral. Se o executado alega que existe excesso de execução, é obrigação dele informar qual que é o valor correto. Tá? Se esse for meu único argumento, gente, em matéria de impugnação, e eu não juntar o valor e o cálculo atualizado, tá? O juiz ele vai ignorar a sua impugnação. Isso é regra geral. Então, a fazenda pública também é obrigada a mencionar, por exemplo, que o exequente está exigindo um valor além do devido e apresentar o cálculo e o valor que ele entende ser o correto. Tem que fazer isso na sua impugnação. E aí vem o parágrafo 2º do 535. Acabei de falar do 2º, é o parágrafo 3º. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, inciso 1, expedir-se-á por intermédio do presidente do tribunal competente, tribunal, tá, gente? Tribunal, TJ, TRF, enfim. Normalmente é TJ ou TRF. Então, expedir-se-á por intermédio do presidente do tribunal competente, depende do ente, pode ser União, enfim, depende, tá? Precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal, no artigo 100 da Constituição Federal. O precatório, gente, então, é um meio de pagamento dessas condenações em face da fazenda pública. E esse precatório, ele tem aí a dimensão em relação ao valor. Tá? Então, tem muita gente que recebe precatório, não é precatória, que é carta. Tá? O precatório é uma ordem de pagamento aí, demora bastante. Tá? Quando eu falar um pouquinho do artigo 100 da Constituição, tá? Eu vou falar de um modo mais genérico, porque não é objeto da minha matéria Constituição Federal, mas eu vou fazer um paralelo com vocês. E tem muita gente aí que está aguardando receber precatório, não sabe se vai receber, né, se a pessoa vai receber ou se os netos da pessoa vai receber, porque realmente a fila é muito difícil. E tem ordem de preferência, tem várias situações que influenciam aí nessa questão. O inciso 2.
por ordem do juiz, dirigida à autoridade da pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor, que é RPV, requisição de pequeno valor, tá? O pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Então, o inciso 2 do parágrafo 3º do 535 trata do RPV, que é requisição de pequeno valor. O parágrafo 4º, tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento, tá? Seja através aí da expedição de precatório ou do RPV. O parágrafo 5º, aqui nós temos algumas situações que influenciam na alteração de decisões, mas diz o seguinte: para efeito do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado de fluxo. O parágrafo 6º. No caso do parágrafo 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo de modo a favorecer a segurança jurídica. Então, pode ser que essa decisão retomada no STF seja, né, aplicada daqui X meses, daqui X anos, para não ferir o princípio da segurança jurídica das decisões. Isso acontece bastante, porque altera, inclusive, aqui o reconhecimento de que o que era título executivo judicial não é mais judicial e não poderia ser embasado o pedido de cumprimento de sentença. Então, pode gerar insegurança jurídica uma decisão como essa. Por isso que tem que ser essa modulação no tempo. O parágrafo 7º. A decisão do Supremo Tribunal Federal, referida no parágrafo 5º, deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Antes do trânsito em julgado, tá? E o parágrafo 8º, se a decisão referida no parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Nas hipóteses dos parágrafos 5º até o 8º aqui, do 535, eu preciso fazer uma observação com vocês. Aqui no caso menciona só o STF, mas o STJ também tem a mesma função. São tribunais, né, tribunais superiores, por óbvio, que têm a função de unificar o direito, pacificar a justiça aí dessa decisão, analisando, gente, aqui não interessa o caso concreto, interessa a letra da lei, tá? Então, é o seguinte: quando a gente tem uma ação protocolada no primeiro grau de jurisdição, uma ação de indenização por dano moral, até chegar a nível de Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado de Goiás, o que interessa é a justiça dessa decisão, porque analisa fato e prova. Tá? Se eu não conseguir reverter essa situação a nível de TJ ou TRF, se for o caso, o que me resta é tentar analisar se a letra da lei, seja lei federal ou seja Constituição Federal, foi aplicada da forma correta dentro da interpretação do STJ e do STF. Então, quando eu tenho, né, essas situações que envolvam tribunais superiores, o seu caso concreto já não interessa mais, gente. O que interessa é, por exemplo, a afronta à Constituição Federal ou a não aplicação de uma lei federal no seu caso concreto. Tá? Então, muda a dimensão. Então, quando nós falamos de STJ e STF, nós estamos falando de tribunais que visam dar pacificação da aplicação do direito no caso concreto. No caso concreto. Por isso que essas situações aqui do parágrafo 5º, elas precisam ser moduladas no tempo, porque, imaginem vocês, eu faço um requerimento de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, e aí do nada, né, de hoje para amanhã o STF decidiu essa questão,
E aí, do nada, esse título meu não é considerado título mais. Olha o prejuízo que o STF, né, se fosse uma situação dessa possível, teria cometido em razão ao meu processo que está lá ainda. Por exemplo, né, às vezes nem chegou, não foi objeto de recurso, transitou em julgado, enfim, mas eu ainda vou fazer o requerimento de cumprimento de sentença. Vou ficar no prejuízo? Então, o STF ele precisa modular essas decisões para que isso, né, não cause nenhum prejuízo para a parte. Essa parte final aqui do dispositivo, né, são situações mais complexas, tá? Que, claro, né, por óbvio, poderão ocorrer, mas são situações bem hipotéticas aí, né, que foram mencionadas nesse dispositivo. Tá? Deixa eu ver só se tem alguma questão aqui. No caso aqui do parágrafo 5º, que nós acabamos de ler, no CPC comentado que eu mandei para vocês, ele fala de coisa julgada inconstitucional, né, que menciona aqui o seguinte, que ao ressalvar a inexigibilidade do título fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF, ou fundado em interpretação de lei ou ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, a norma dispõe sobre outra hipótese de desconstituição da coisa julgada, inconstitucional, no caso em apreço, sem sujeitá-la ao prazo decadencial previsto no artigo 975. Então, aqui, né, menciona que, para aplicação desse dispositivo, é necessário que a decisão do STF tenha sido anterior à formação do título, que, tendo sido a decisão proferida posteriormente à formação do título, o STF tenha dado eficácia retroativa a ponto de atingir a coisa julgada e a não incidência em relação às coisas julgadas anteriores à vigência do dispositivo. Então, tem várias situações aí que vão influenciar na aplicação ou não do dispositivo do parágrafo 5º ao parágrafo 8º do 535. Tá bom? Antes de falar do artigo 100 da Constituição, eu coloquei lá para vocês no material, né, sobre o que é precatório e RPV. Está na observação lá, que é importante. Tá? Lembrando que ambas as situações, seja o precatório ou o RPV, são requisições de pagamento expedidas pelo Poder Judiciário para cobrar de município, Estado, União, Distrito Federal, enfim. Tá? O pagamento aí, é o meio de cobrar, é o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva. As principais regras para pagamento de precatórios estão na Constituição Federal, que foi alterada em 2009 para permitir mais flexibilidade de pagamento. Tá? Então, além de mudanças no regime geral, que é o artigo 100, né, nós temos aí um novo regime especial, que está no artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que autorizou que entes devedores parcelassem a dívida e permitiu a renegociação de valores por meio de acordos com credores. O precatório, ele é expedido pelo presidente do tribunal onde o processo tramitou, após solicitação do juiz responsável pela condenação. Aqui, gente, envolve dotação orçamentária, é muito difícil você entrar, você pode entrar na fila, mas receber, né, só por Deus mesmo. Tá? Os precatórios podem ter natureza alimentar, que envolva aí salário, pensão, aposentadoria, indenização por morte ou invalidez, benefícios previdenciários, créditos trabalhistas, entre outros, ou natureza comum, né? Que são decisões sobre desapropriações, tributos, indenizações por dano moral, entre outros, a depender do caso concreto. Os precatórios alimentares têm preferências sobre os comuns, com organização de fila por ordem cronológica a cada ano. E essa ordem, gente, também tem a questão da idade, tá? Então, a pessoa lá no artigo 100 da Constituição tem vários dispositivos, mas também fala sobre a idade da pessoa que vai receber esse precatório. Tem muita gente que adquire precatório, né, que faz a negociação de precatório, porque sabe que às vezes não vai receber o precatório rápido
e recebe, resolve vender, né, ceder esse precatório para outras pessoas que utilizam normalmente para compensar a dívida. Tá? Então, esses precatórios são muito utilizados aí com poder de negociação, de abatimento de dívida, enfim. Em relação à requisição de pequeno valor, né? Que são situações que envolvem pequenos valores, então, se é pequeno valor, não é precatório, tá? Nós temos aí a limitação de valor em razão do valor da condenação. Então, nós temos aí, um prazo de 60 dias a partir da intimação do devedor, o limite de RPV deve ser estabelecido por cada entidade pública devedora, mas a regra geral é até 30 salários mínimos nos municípios, e até 40 salários mínimos nos estados e no Distrito Federal. No âmbito federal, a RPV atinge até 60 salários mínimos. Então, tem essa limitação aí para a expedição de RPV. O que pode acontecer? Vamos supor que tem uma ação, né, que tramitou contra o município de Goiânia e tem a limitação de até 30 salários mínimos para expedir o RPV. Vamos supor que a sentença, né, ao final, condenou o município a pagar 40 salários mínimos. A parte tem a opção ou de pedir o precatório ou abrir mão desses 10 salários mínimos que estão ultrapassando o limite aí e receber o RPV. E muita gente faz isso, tá, gente? Porque o RPV, ele é um pouco mais rápido para receber do que o precatório. O RPV já é mais plausível, você vai ter uma certa esperança de receber mais do que o precatório. Tá? Então, às vezes, compensa sim abrir mão. Porque eu vejo, eu tive uma cliente que tinha um precatório há muitos anos, né? O precatório dela era de um valor na época, hoje já está atualizado, deve estar mais quase 1 milhão, e ela vendeu ele por 100 mil, por desespero. Tá? O processo dela, o precatório dela para ser pago desde 2000 e alguma coisa, 2003, até hoje nada. Nada. Então, ela resolveu vender, mas vale isso do que nada. Ela resolveu negociar aí, né, esse precatório. O artigo 100 da Constituição... Mas só uma dúvida, professora. Sim. Caso essa precatória, por exemplo, ela tem um dia certo para me receber. No caso, ao decorrer do tempo, ela tem um reajuste anual? Tem, o valor é atualizado, mas é precatório, Bruno. Não fala precatória, não, tá? Cuidado com a palavra. Precatório. Perfeito. Tá? Mas sim, esse valor é reajustado. Tá? E tem que entrar na dotação orçamentária. Então, entra no ano para poder pagar no posterior. Ele normalmente ele é pago atualizado. Só que demora muito. Por quê? Justamente no artigo 100 tem os critérios de preferência. Tá? Então, se meu precatório não é verba alimentar, esquece. Nessa existência, não vai receber. Quem sabe seus netos ou bisnetos receberão. Então, infelizmente, o precatório tem essas situações que inviabilizam aí este recebimento. Tá? O artigo 100, eu não vou ler todo ele, mas alguns pontos aqui que eu acho interessante. Olha o que diz o artigo 100 da Constituição. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. O parágrafo 1º é que começa a preferência. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários, indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. Aí vem o parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária, olha a sucessão hereditária aí, tenham 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave,
ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Então, ele pode ser fracionado. O parágrafo 3º, isso foi alterado com aquele ato de disposições constitucionais transitórias 97 que eu mencionei lá para vocês. Tá? O parágrafo 3º, o disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei, como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 4º, para os fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos das entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Esses dispositivos aqui, gente, o artigo 100, ele tem 20 parágrafos. Ele fala basicamente dessas situações. Ele trata de dotação orçamentária, fala de vedação de expedição de precatório complementar. Então, aqui eu tenho várias situações que envolvem o pagamento desses precatórios. Tá? Eu não vou aprofundar, porque eu não sou professora de direito constitucional. Provavelmente vocês já estudaram isso. Eu imagino que sim. Tá? Imagino que sim. Não sei em que momento vocês estão na parte de direito constitucional, mas eu imagino que sim. Na nossa matéria, processo civil, o que interessa é o procedimento que está lá no 534 e 535, e que esse pagamento poderá ser feito através de precatório ou RPV, a depender do valor dessa condenação. Lembrando que a Fazenda Pública tem prerrogativa de prazo, e aqui ela vai ser intimada para, caso queira, ofertar impugnação no prazo de 30 dias, não é para pagar. Ofereceu ou não, oferecendo impugnação, se essa impugnação for rejeitada ou não oferecendo, aí sim passa para essa fase de pagamento, que seria aí, a depender do valor, o pedido de expedição do RPV, que é requisição de pequeno valor, ou do precatório, que vai seguir toda a tramitação, toda a ordem de preferência e de pagamento, que realmente é muito complicado. Tá? Então, demandar contra a Fazenda Pública, gente, não é fácil. Tá? Não é fácil. Tá? Então, às vezes, nós nos deparamos aí com essas situações que impedem, né, o recebimento daquele valor de um modo mais rápido e efetivo. Mas, se for RPV, a gente tem aí mais esperança no recebimento. É relativamente um pouco mais rápido. Tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação à Fazenda Pública aí, o procedimento? Não? Tá tranquilo? Para a gente fechar essa questão aqui, nossa prova, então, né, eu não fiz a prova de vocês ainda não. Né? Talvez eu vou fazer na sexta, porque eu não tenho aula, e eu preciso de um dia que eu ficar mais tranquila, porque eu preciso pensar, né? São questões discursivas e eu tenho 9 disciplinas, então eu preciso fazer aí prova para todo mundo, né? Algumas eu comecei a delinear, mas a de vocês ainda não fiz. A prova é discursiva, vocês já sabem, o Renato já passou algumas informações para vocês. Uma questão, gente, meu trabalho, o pessoal perguntou, não foi só vocês, mas de outras turmas, meu trabalho é manuscrito, tá? Só os trabalhos novos que virão, que serão aí, né, incluídos. Gente, a plataforma não tem opção porque eu não coloquei ainda, tá? É justamente isso. Quando eu colocar lá a prova, no dia 13, tá? Eu vou dar, vocês vão ter um link lá para poder devolver esses documentos, tá? É porque o Renato pediu, inclusive, né, no dia 13 eu vou postar a prova para vocês, o prazo da prova junto com o trabalho. Ele já falou com vocês sobre isso, né? Teve algumas divergências. Lembrando, gente, que tudo que eu posto no portal do aluno, gente, foi informação trazida pela faculdade, não é coisa da minha cabeça, não. Mas, né, essa semana eu fui surpreendida com algumas situações novas que até então eu não sabia. Uma coisa que eu não sabia,
que antes teria aula na semana que vem. Não vai ter, não é verdade? Vocês estão sabendo. Um aluno hoje de manhã que me falou, eu não sabia. Né? A informação preliminar que eu tive é que teria aula na semana de prova. Mas agora já me falaram que não vai ter aula. E que o prazo da prova vai seguir o prazo da semana de prova, do dia 13 ao dia 19, para ir fazer a prova. O trabalho vai até o dia 24. Essa é a informação preliminar que eu tive sobre essas situações. Então, no dia 13, que é o dia que eu vou ter que postar a prova para vocês, né, que é o dia que a faculdade pediu para disponibilizar os documentos, lá eu vou colocar todas essas instruções para vocês, tá? Gente, sempre observando aquela aba de avisos que lá, né, é o nosso meio de comunicação e o meio de informação que eu tenho para passar para vocês, tá? Eu vou colocar um vídeo, né, caso alguém tenha dificuldade, por exemplo, em postar esse material, em devolver o trabalho para mim, tá? Tem um vídeo lá, né, que eu vou mandar, que vai facilitar essa situação. Mas vocês só vão conseguir devolver o trabalho e, consequentemente, a prova quando eu disponibilizar esse link lá para vocês fazer essa devolução, tá? Então, vou a partir do dia 3, para não gerar nenhum problema, seguindo aí as recomendações da faculdade, até porque eu não tenho condições de mudar essa questão de prazo. Eu tenho que seguir o prazo que foi determinado pela faculdade, tá bom? No mais, pessoal, se não tiver dúvida, a nossa matéria encerra aqui. Nosso próximo encontro, então, após a prova, tá? Vai ser justamente, né, na volta do feriado, né, no dia 22, salvo engano. Nós temos um feriado. Lembrando que nós estamos seguindo aí, né, o calendário. Semana que vem, do dia 13, né, nós temos aí a semana de prova, que seria a nossa semana de prova no calendário presencial. Dia 20 e 21 é feriado, tá? Vocês não terão aula. Dia 22, nós nos encontramos aqui, né, na nossa plataforma do Zoom, e eu vou retomar aquela parte da penhora e vou já falar sobre execução de títulos extrajudiciais. Vou mandar o material antecipadamente para vocês, e aí sim, a partir desse material, gente, no próximo da P2, aí sim eu vou mudar a dinâmica de trabalho, que aí a partir desse o Renato pediu, né, para que fosse mais, tivesse essa maleabilidade com vocês, que não fosse solicitado o manuscrito. Tá? Os que já foram passados permanecem como estão, tá? Para não causar nenhum prejuízo. Mas os futuros aí a gente vai adequar para não causar esse tumulto aí para vocês. Tá bom? Combinados? Pessoal, no mais, agradeço muito a presença de vocês. Tá? Fiquem com Deus, boa noite. E até nosso próximo encontro. Pessoal, na hora de fazer a prova, essa é a minha dica, tá? Muito cuidado com o enunciado, tá, gente? Leiam no enunciado, porque eu gosto muito que as minhas provas tenham fundamentação, tá? Então, muito cuidado, porque às vezes eu coloco lá, fale sobre tal situação, fundamente sobre isso. Quando eu quero que vocês fundamentem, que vocês peguem a letra da lei, justifiquem, argumentem sobre isso. Para não fazer uma prova assim, prova discursiva é muito subjetivo, não tem jeito. Eu vou ler e achar que está faltando, talvez vocês façam e achem que está tudo certo, tá? Então, vamos tentar chegar nesse bom senso, né, de sempre analisar o que o professor está pedindo, não é só o meu caso, como todos os outros, né, para poder aí vocês ter a nota, né, a nota de vontade de cada um de vocês. Tá? Eu sempre sou muito maleável na correção de prova subjetiva, até porque eu gosto de analisar o que o aluno fala. Agora, tem situações que às vezes fogem um pouco, né, e não tem jeito, a gente tem que cortar pelo menos um pouco da questão. Tá bom? Vou fazer o possível, né? Que vai ser uma prova legal para vocês, tá bom? Então, muito obrigada. A aula gravada será postada logo após eu conseguir baixar ela aqui, tá? No meu computador. Eu já posto lá para vocês na plataforma EAD, para quem não assistiu, não teve condições, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Obrigada, gente. Boa noite. Até mais.